Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula de número 20. Nosso assunto nesta videoaula é congruência. Há algumas propriedades dos números inteiros que apenas o resto da divisão já é suficiente para nos ajudar a resolver determinados problemas. Há uma maneira de dividir o conjunto dos inteiros em classes utilizando a divisibilidade, na verdade utilizando a congruência. Porque enquanto a divisibilidade, aquele conceito que nós vimos algumas videoaulas atrás, é uma relação de ordem, o divide por, né? É uma relação de ordem, a congruência vai nos fornecer uma relação de equivalência. Então, vamos entender como é que é essa ferramenta, vamos entender bem sobre essa ferramenta que é bastante importante para resolver problemas relativamente simples, outros um pouco mais assustadores no primeiro momento, do ponto de vista dos números em si, que pode parecer impossível resolver só com as ferramentas básicas que a gente conhece de matemática, mas que com congruências já fica mais fácil. Vamos lá! Primeiro vamos entender o conceito de congruência, a definição de congruência. Então, o que nós precisamos aqui é de um inteiro positivo que vai ser o módulo da nossa congruência. Então, detalhe, vamos fixar um número inteiro positivo. Na verdade, para ser mais específico, a gente não vai considerar que esse inteiro seja menor do que 2. Então, basicamente, é um inteiro de 2 para cima, tá? Bom, dados dois números inteiros A e B, a gente fala que eles são congruos módulo M ou congruentes módulo M, caso eles tenham o mesmo resto na divisão por M. E aí a gente vai denotar assim, olha, o A é congruente a B módulo M. Essa é a notação bem padrão, tá? Para isso. Há livros que dão uma compactada nessa informação, outros que penduram, por exemplo, M em cima desses três tracinhos, alguns que omitem a palavra mod aqui, mas essa é a maneira mais tradicional de denotar e que deixa menos confusão para a gente. A congruente a B módulo M. Por exemplo, o número 14 e o número 32 são números completamente diferentes enquanto números inteiros. 14 é menor do que 32, por exemplo, né? O 14 ele cabe mais de duas vezes dentro do 32, isso do ponto de vista do número inteiro em si. Porém, se eu utilizar o módulo M, aqui eu escrevi N, né? Mas é M, se eu considerar o M, nessa notação que eu adotei aqui, igual a 3, aí basicamente eles são a mesma coisa, digamos assim, na linguagem das congruências. O 14 e o 32 são iguais, não. Iguais enquanto inteiros, não, mas módulo 3, sim, são congruentes. Essa é a palavra ideal para a gente aqui. Por quê? Porque se eu dividir o 14 por 3, se eu pego o 14 e eu divido por 3, quantas vezes o 3 cabe dentro do 14? 4. 4 vezes 3 dá 12, sobram 2 de resto. Aí eu vou no 32. O 32 ele cabe 10 vezes dentro do 3 e também sobram 2 de resto. Muito bem, o fato desse resto ser o mesmo nos diz que o 14 é congruente a 32 módulo 3. E claro, o próprio 2, né, também é congruente a esses números. Né? O 2 ao dividir por 3 também dá resto 2. Enfim, tá bom? Esses são nossos exemplos. Agora, o que isso tem a ver com divisibilidade? É isso que nos diz essa proposição que já é uma primeira propriedade importante sobre congruência. Dois números inteiros A e B são congruentes módulo M, C e somente C, quer dizer, se isso vale, então a outra coisa vale e vice-versa, o M dividir a diferença de um número pelo outro, de B por A. Na verdade, pode ser de A por B também, porque nós sabemos que se M divide um número, também divide o menos ele. Então, o A é congruente a B módulo M, C e somente C, o M, o módulo, dividir a diferença dos dois números. Vamos provar isso. Para a gente provar, a gente precisa lembrar que a definição de congruência é que A e B tenham o mesmo resto na divisão por M. Então vamos escrever primeiro, antes de começar a demonstração, o A e o B utilizando o algoritmo da divisão euclidiana que nós aprendemos. Então vamos lá. Vamos supor que o A, quando você dividir por M, tenha quociente Q e resto R. Então, detalhe, como o R é resto, então o R ele vale entre 0, pode ser 0, e M, mas não pode ser M. Não é?
Da mesma forma, nós vamos fazer para o B, vai soltar um resto S entre 0 e M, e vai ter um outro quociente que aqui eu chamei de T. Então, o B ele é um quociente T vezes M mais S, como nós aprendemos quando nós falamos de divisão euclidiana, tá bom? Então, o resto da divisão de A por M é R, e o resto da divisão de B por M é S. Vamos provar, então, a ida primeiro. Vamos supor que o A seja congruente a B módulo M e mostrar que o M divide a diferença entre do A pelo B. Muito bem. O fato deles serem congruentes, por definição de congruência, nos diz que eles têm o mesmo resto na divisão por M. Quer dizer, R e S são iguais, certo? Então vamos lá. Quem era o R mesmo? Se eu isolar o R aqui, o QM vai para o outro lado negativo, então fica A menos QM. Esse é o R. Muito bem. Só que o R ele é igual ao S, por hipótese. E quem é o S? Bom, se a gente jogar o TM para o outro lado, a gente vê que o S ele é B menos TM. Certo? Então, olhem para cá. A menos QM é igual a B menos TM. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar esse menos TM para o outro lado da equação aqui no começo e vou jogar o QM para lá. Né? O que está negativo, esses termos negativos vão virar positivos. Né? Ao contrário, perdão. Vamos lá, eu estou fazendo besteira aqui. Dá na mesma, mas vou fazer o seguinte. Vou, só para manter a coerência com o que está escrito ali, jogar o A para o outro lado. Tá? O A vai negativo e sim o TM vai positivo. Tá bom? Então vai ficar o seguinte. O B vai ganhar a companhia do menos A. E esse menos TM vai para lá positivo TM para dar a companhia ao menos QM. Vai ficar igualzinho assim, não é? B menos A é TM menos QM. Ora, podemos colocar o M em evidência aqui. Tem M nas duas parcelas, podemos pôr em evidência. Então fica B menos A igual a M vezes T menos Q. E isso aqui já nos diz que o M divide B menos A, porque M vezes um número inteiro está dando B menos A. A definição de divisibilidade nos indica então que o M divide B menos A ou A menos B. Aqui eu escrevi A menos B, deveria ter escrito B menos A para manter a coerência com o que eu escrevi em cima, mas como eu disse para vocês, por propriedades de divisibilidade, tanto faz que o M divide B menos A ou A menos B, dá na mesma, não é? Agora vamos fazer a volta. Vamos assumir que o M divida B menos A. Então vamos assumir que o M é um divisor do B menos A. O que significa isso por definição de divisibilidade? Significa que o B menos A ele é um múltiplo de M. Ele é um M vezes K para algum K inteiro. Muito bem. Só reescrevendo, o A que está negativo eu vou jogar para o outro lado. Então vai ficar assim, B igual a A positivo mais M vezes K. Ok? Lembra lá do começo que o A ele podia ser escrito como QM mais R. O quociente Q na divisão por M e resto R. Então eu substituí o A por QM mais R. Ficou desse jeito a expressão. Então vamos lá. Vamos voltar lá no começo de novo e lembrar quem era o S. Lembra que o B podia ser escrito como T vezes M mais o resto S? Então quer dizer que isolando o S é B menos TM. E aí, da expressão de cima, eu posso trocar o B por tudo isso. Então fica QM mais R mais KM, menos o TM que já estava aqui. Vou colocar o M em evidência nessas três parcelas que tem M. Então fica assim, M vezes Q daqui, mais K daqui, menos T daqui, e ainda sobra o resto R ali. Tá bom? Muito bem. Agora presta atenção nisso que aconteceu. O S foi igual a isto, a essa expressão. A R mais um múltiplo do M. Pessoal, vocês devem se lembrar que o S ele é resto da divisão do B pelo M. Ou seja, o S está entre 0 e M. Assim como o R. A gente assumiu isso agora há pouco, né? Agora, aqui está dizendo que o S ele é um múltiplo de M mais R. Pessoal, entre 0 e M, só tem um múltiplo de M, que é o 0. Então, espera um pouquinho. Isso aqui tem que ser um múltiplo de M mais alguma coisa positiva. Isso aqui não pode ser outra coisa senão 0. Porque se isso aqui fosse M, ou 2M, ou 3M, ou 4M, ou menos 1M, menos 2M, etc.,
o S não estaria nessa faixa, ele seria menor do que 0 ou seria maior do que M. Então, obrigatoriamente, isso aqui tem que ser 0. Um produto dando 0 quer dizer que, no mundo dos inteiros, um dos dois termos tem que dar 0. O M não é 0, sabemos que o M é no mínimo 1, ou 2, do jeito que a gente está considerando. Então, quer dizer que este termo aqui tem que ser 0. Q mais K menos T deve ser igual a 0. É o único jeito de um produto dar 0, quando um dos dois dá 0. No mundo dos inteiros, isso. Tá bom? Então, moral da história, a gente chega à conclusão de que isso aqui é 0. Então, o que sobrou? Que o S é igual ao R. Opa! Então, o que acabou de aparecer aqui pra gente? Que o A e o B têm mesmo resto na divisão por M. Mas isso significa, por definição, que eles são congruentes módulo M. Provado. Então, guarda na sua cabecinha que se você quiser ver se dois números A e B são congruentes módulo M, basta ver se o M divide a diferença entre eles. Tá bom? Muito bem, pessoal. Agora, vamos fazer dois exemplos além daquele que a gente fez no começo, só para a gente pensar, mas agora com essa linguagem. Para descobrir, por exemplo, que o 14 é congruente a 99 módulo 5, eu tenho duas maneiras de proceder agora. Posso ir por definição, dividir o 14 por 5, 99 por 5 e ver que eles têm o mesmo resto. No caso, dá para fazer bem tranquilo. 14 dividido por 5 deixa resto 4, 99 também, por isso eles são congruentes. Mas há uma outra maneira de fazer isso, que é fazer a diferença do 99 pelo 14, porque 99 menos 14 dá 85. E o 5 é um divisor de 85, então isso me diz que realmente a congruência vale. Porém, o 21 não é congruente a 36 módulo 7, por exemplo, porque se você faz a diferença de 36 por 21, isso aqui dá 15, e o 7 não é um divisor de 15. Logo, eles não são congruentes, o 21 e o 36 módulo 7. Notem, o 21, só para dar um exemplo aqui um pouco mais, para você pensar um pouquinho mais sobre isso, o 21 é congruente ao 36 módulo 5. Né? Eles deixam o resto 1 na divisão por 5, ou 36 menos 21 dá 15, 5 divide 15. Módulo 7 não são congruentes. Né? Então, assim, é claro que é muito importante saber qual é o módulo em questão. Né? O módulo 7, no módulo 7, 21 e 36 não são a mesma coisa, mas módulo 5 são. Né? Muito bem. Sabendo então o conceito e essa definição equivalente usando divisibilidade, nós podemos então pensar em diversas propriedades de congruência. Assim como nós fizemos para divisibilidade, nós temos para congruência. Vamos lá. Primeira propriedade, reflexiva. Todo número é congruente a ele mesmo, módulo M, qualquer que seja o M aqui, tá? Por quê? Ora, porque se eu fizer A menos A dá 0. Né? A menos A dá 0. E a gente sabe que todo número divide 0, porque 0 é sempre M vezes 0. Então quer dizer que o M divide 0, então quer dizer que o M divide A menos A, então quer dizer, pela proposição que nós vimos, que o A é congruente a A módulo M. Ah, professor, eu queria dizer que o A tem o mesmo resto que o A na divisão por M. Dá na mesma, também dá certo, é óbvio. Né? Senhoras e senhores, segunda propriedade é a simetria. Se o A é congruente a B módulo M, então o B é congruente a A módulo M. Sim, por quê? Ora, por definição, se o A tem um resto R na divisão por M e o B tem um resto S na divisão por M, e aqui está dizendo que eles são congruentes, é porque o R é igual a S. Então o S é igual a R, né? Dá na mesma trocar de lugar. Ou você pode pensar através da divisibilidade. A congruente a B módulo M significa que o M divide a diferença. Mas isso significa também que o M divide menos a diferença, porque é só multiplicar por menos 1. E isso significa que o B é congruente a A módulo M. Vai pelo caminho que você prefere. Terceira propriedade é a transitividade. Se o A é congruente a B módulo M e o B é congruente a um outro C módulo M, o primeiro A é congruente ao C módulo M. Tá certo? Por que isso? Vamos lá. Se o A é congruente a B módulo M e o B é congruente a C módulo M, a gente pode usar a proposição anterior para dizer que o M divide B menos A e o M divide C menos B. Ora, mas se o M divide B menos A e divide C menos B, o M divide a soma. Então o M divide B menos A mais C menos B. Mas olha só o que acontece com a soma. A soma dá B menos A mais C menos B. O B e o menos B zeram.
se cancelam, fica só C menos A. Ou seja, o M divide a diferença de C por A. E isso aqui, pela proposição que nós vimos, indica que o C e o A são congruentes módulo M. Certo? E aí você olha para isso e pensa, professor, reflexividade, simetria e transitividade são propriedades que nos permitem ver que isso é uma relação de equivalência, não é? Então essa é a nossa quarta afirmação. Como a congruência é reflexiva, simétrica e transitiva, então ela é uma relação de equivalência. E aí eu te faço um pedido para você pensar um pouquinho e refletir sobre isso. Quando a gente aprendeu sobre relação de equivalência, lá nas primeiras videoaulas, o que isso nos dava como consequência? A principal delas é que as relações de equivalência, elas particionam o conjunto grandão, no caso os inteiros, em subconjuntos. Então eu tinha os inteiros e aí a congruência vai me permitir particionar o conjunto Z em classes. Certo? Muito bem. Quinta propriedade. Se você tem uma congruência de A por B módulo M e um outro C por D módulo M, não tem nada a ver uma com a outra, né? Então eu posso somar a esquerda, somar a direita dos dois lados que vai manter a congruência. Quer dizer, eu tenho A congruente a B módulo M. Eu tenho C, que não tem nada a ver com o de cima, congruente a D módulo M. Então, se eu somar dos dois lados, A mais C é congruente a B mais D módulo M. Certo? Muito bem. Por que isso vale? Vamos provar aqui. O fato do A ser congruente a B módulo M indica que o M divide a diferença, B menos A. O fato do C ser congruente a D módulo M indica que o M divide a diferença, D menos C. Mas, se ele divide a diferença, se divide esse, então M divide a soma dos dois. Então M divide B menos A mais D menos C. Organize isso aqui, ó. Quando você desenvolve essa expressão que está entre parênteses, fica assim, B menos A mais D menos C. Eu só vou reescrever isso aqui de maneira organizada, de uma maneira proposital. Vou juntar o B com o D e vou juntar o menos A com o menos C. B com D menos em evidência A mais C dá exatamente essa expressão de antes. Então quer dizer que o M divide B mais D menos A mais C. Não é? Ora. Se o M divide a diferença desse por esse, significa que este é congruente a este módulo M. Quer dizer que A mais C é congruente a B mais D módulo M, que era exatamente o que nós queríamos. Notem como as propriedades de divisibilidade nos ajudam a demonstrar essas daqui. Né? Sexta propriedade. Se o A é congruente a B módulo M e C congruente a D módulo M, então vale a diferença também. Então não é só a soma. Se o A for congruente a B e o C for congruente a D, de novo, no mesmo módulo, né? Não estou mudando o módulo, isso é importante. Ó, é o mesmo módulo M. Aqui não pode ser módulo diferente. Se forem o mesmo módulo e eu fizer a diferença, eu mantenho a congruência. O A menos C é congruente a B menos D módulo M. Tá certo? Que é o que está escrito aqui. A demonstração é análoga ao anterior. Eu sugiro que você pause o vídeo nesse instante e tente fazer sozinho no braço. O que significa A congruente a B módulo M, tal. C congruente a D módulo M, tal. E vai fazer as contas para ver se você chega aqui. Tá? É bem similar ao que nós fizemos antes. Sétima propriedade. Se o A é congruente a B módulo M e eu multiplicar dos dois lados por um número inteiro qualquer, a congruência se mantém. Então, A era congruente a B módulo M, eu multipliquei por C dos dois lados, A vezes C, continua sendo congruente a B vezes C módulo M. Mantenha a congruência ao multiplicar por qualquer que seja o inteiro. Por quê? A congruente a B módulo M, pelo que nós vimos, significa que o M divide a diferença de B por A. Ao multiplicar por qualquer constante, a divisibilidade permanece. Essa é uma propriedade lá da divisibilidade. Aplicando a distributiva, M divide CB menos CA. CB menos CA, ser divisível por M, significa que este CB
é congruente a este CA módulo M, que é o que está escrito aqui, que é o que nós queríamos demonstrar. Tá certo? Oitava propriedade de congruência. Se você tem duas congruências, de novo, A congruente a B módulo M. Se você tem C congruente a D módulo M e você multiplicar dos dois lados, também mantém a desigualdade. AC é congruente a BD módulo M. Então, a soma vale, a subtração vale e o produto também vale. Por quê? Vamos lá. A gente vai usar outra propriedade aqui. A gente acabou de ver que, o A é congruente a B módulo M. A gente acabou de ver que se a gente multiplicar por C dos dois lados, a congruência permanece idêntica. Claro, então AC é congruente a BC. Muito bem. Da mesma forma, a gente tem na hipótese que o C é congruente a D, então eu posso multiplicar dos dois lados por qualquer constante que a equivalência, que a congruência permanece. Então, se eu multiplicar por B dos dois lados, por exemplo, fica BC igual a congruente a BD módulo M. Agora, olha aqui. O AC é congruente a BC. O BC é congruente a BD. Então, eu posso usar a transitividade aqui, que foi a terceira propriedade que nós vimos. Pela transitividade, este é congruente a este módulo M, que é exatamente o que nós queríamos demonstrar. Legal, né? E mais legal ainda é a consequência 9 dessa propriedade 8. Olha só que interessante isso aqui, que vai nos dar munição para resolver um bocado de exercícios interessantes sobre congruência, envolvendo números inteiros. Se você tem um número A congruente a um número B módulo M, e você eleva dos dois lados por um determinado expoente qualquer, inteiro, a congruência permanece. Quer dizer, elevar dos dois lados por um número inteiro mantém a congruência. Eles não fazem ideia do número de exercícios que a gente pode resolver usando essas coisas, né? E por que isso é verdade? Pela propriedade 8. Se a gente sabe que o A é congruente a B módulo M, então ele é congruente a B módulo M. Então eu posso, por exemplo, multiplicar dos dois, fazer assim, fica A congruente a A vezes A congruente a B vezes B, quer dizer, A quadrado congruente a B quadrado módulo M. Aí eu posso fazer isso recursivamente. De novo, multiplicar por A de um lado por B do outro, A ao cubo congruente a B ao cubo e assim por diante, tá bom? E aí a gente ajeita a questão do sinal também, né? E fica tudo muito bonitinho. Na verdade aqui é estranho, eu acho que a única coisa que faltou, porque não faz muito sentido a gente pensar em expoentes negativos aqui, né, pra gente nesse momento. Então vamos só restringir aqui posso até ter o expoente zero, porque qualquer coisa elevada a zero nos inteiros dá 1, mas vamos nos restringir aos expoentes positivos aqui, tá bom? Guarda essa propriedade aí no seu coração que a gente usa bastante. Décima propriedade, a décima propriedade me diz sobre cancelamento. Se eu tiver uma congruência de CA por CB módulo M, eu posso cancelar dos dois lados o C? Nem sempre. O que me diz essa propriedade é uma propriedade para isso, uma condição para essa propriedade valer. Se por acaso o máximo divisor comum entre C e M for algum número positivo, D, que eu estou chamando de D, eu posso cancelar, mas eu pago um preço por isso. O módulo não muda, o módulo muda, aliás. O módulo passa a ser M sobre D. Tá? Então, assim, pode cancelar? Não. Se eu cancelar, embaixo do módulo aparece o máximo divisor comum entre o número que eu cancelei e o M. Entenderam? Se eu cancelar, é como se eu pegasse o C que está aqui e passasse dividindo o M. Entende? Desculpa, o C não, o D, que é o máximo divisor comum entre o C e o M. Então, quer dizer, o C não passa dividindo, passa é o D que passa para cá, tá bom? Já falo sobre uma consequência aqui importante, né? Se o D for 1, se o máximo divisor comum entre C e M for 1, se eles forem primos entre si, aí sim, cancela e não muda, porque M sobre 1 é M. Essa é a propriedade 11, mas vamos demonstrar 10 primeiro.
Vamos assumir que CA é congruente a CB módulo M. O que significa isso pela propriedade que nós vimos? Que o M divide CB menos CA. Já pus o C em evidência aqui, né? Muito bem. Agora, o D é o máximo divisor comum entre C e M. Então, o D divide tanto o C quanto o M. Então, vamos lá. Pessoal, o que está escrito aqui? CB menos A é divisível por M, então é M vezes um certo K. Eu posso dividir por D dos dois lados? Eu posso. Por que eu posso? Porque o C é divisível por D, então isso permanece inteiro. O M é divisível por D, então isso permanece inteiro. Então quer dizer que o MD, olha só, MD vezes alguém está dando igual a C sobre D vezes alguém. Então quer dizer que o M sobre D é o divisor de C sobre D vezes B menos A. Tá bom? Muito bem. Lá na propriedade máximo divisor comum, nós vimos que toda vez que a gente dividir um número e outro pelo máximo divisor comum entre eles, eles passam a ser primos entre si. Então, MDC entre M e C é D. Então, se eu fizer o MDC entre M sobre D e C sobre D, isso passa a ser 1. Lá na propriedade nas propriedades de MDC, você pode voltar lá e conferir sobre isso se você não lembra, né? Consequentemente, olha só o que está escrito aqui, presta atenção, M sobre D, está escrito aqui, ó, divide C sobre D, B menos A. O que está escrito aqui? Que M sobre D e C sobre D são primos entre si. Se você voltar também na aula sobre MDC e ver as propriedades, a terceira propriedade me diz que toda vez que um número for primo com outro nesse tipo de produto, o divisor divide o outro. Então, o M sobre D ele é primo com C sobre D, então obrigatoriamente o M sobre D tem que dividir B menos A. Volta lá nas propriedades se você não lembra para ver isso aqui. Moral da história, este número, que é o M sobre D, divide B menos A. Moral da história, M sobre D é o módulo que faz com que A e B sejam congruentes ao cancelar pelo C. Tá certo? Então, como eu disse para vocês, se o CA for congruente a CB, módulo M, o que disse a propriedade anterior? Que se por acaso o MDC entre C e M for D positivo, então eu posso dividir dos dois lados. Mas, em particular, o que acontece quando o M é 1, o D é 1? Quando o M e o C são primos entre si. Então, eu cancelo, e aí o módulo M sobre D que aparece aqui, na verdade, é só o M. O módulo é só o M aqui. Tá certo? Então, o A fica congruente ao B, módulo M. É essa a proposição 11. Olha só, é da proposição 10. A proposição 11 nos diz que se CA é congruente a CB, módulo M, e se o M e o C forem primos entre si, eu posso cancelar o C e fica só A congruente a B, módulo M. Legal, né? Com essas 11 propriedades, certamente você pode fazer bastante coisa com congruência. E nós vamos terminar essa aula vendo dois exercícios que não tem nada a ver no enunciado com congruência, mas que as congruências nos fornecem ferramentas bastante importantes para resolver. Primeiro exercício, olha só, 10 elevado a 200 menos 1 é divisível por 11, é para a gente demonstrar isso. Pessoal, 10 elevado a 200, 1 com 200 zeros, tira 1. Como que você vai mostrar que isso é divisível por 11? Professor, é simples, eu só escrever o número e dividir por 11 e calcular até ver que o resto dá zero, ver que ele dá exato. Sim, mas é um 1 com 200 zeros. Você não vai acabar isso tão cedo na sua vida. Então, assim, mostrar isso aí pela definição de divisibilidade é inviável. E agora? É aí que entra a ferramenta desta videoaula. Pessoal, olha que legal. Você deve observar que o 10 é congruente a menos 1 módulo 11. Por quê?
Uma maneira da gente verificar isso é ver se o 11 divide a diferença entre eles. Por acaso, o 11 divide 10 menos 1? 10 menos 1 é 11. Sim, 11 divide ele mesmo. Então, o 10 é congruente a menos 1 módulo 11. Não é? Mas se eu elevar dos dois lados a qualquer potência positiva, a congruência permanece. Então, 10 elevado a 200 é a mesma coisa que menos 1 elevado a 200. Módulo 11. Módulo 11. 10 elevado a 200, eu não sei quanto é, não importa. Só que menos 1 elevado a 200... Bom, 1 elevado a qualquer coisa é 1. Menos elevado a um expoente par é positivo. Não é? Então, quer dizer que do lado direito eu tenho o número 1 positivo. Ou seja, 10 elevado a 200 é congruente a 1 módulo 11. Opa, mas o que significa isso? Dizer que o 10 elevado a 200 é congruente a 1 módulo 11 significa dizer que, pelo que a gente viu na propriedade agora há pouco, que o 11 divide a diferença entre eles. O 11 divide 10 elevado a 200 por 1. Pronto, é isso que o exercício queria que a gente fizesse. Legal, né? Último exercício aqui dessa videoaula. Qualquer que seja o inteiro ímpar A, é para a gente mostrar que A quadrado tem resto 1 na divisão por 8. Esse exercício talvez seja complicado de fazer sem congruência, porque é um inteiro, é um ímpar qualquer. Você não sabe quem é ele. E como é que você faz para mostrar então que A ao quadrado, você nem sabe quem é o A, ao dividir por 8, deixa resto 1? Vamos lá. Vamos fazer isso usando as congruências, tá? Primeiro, não sei se você já está craque nisso, mas quando você diz que um número é ímpar, significa que ele é 2 vezes alguém mais 1. Esse alguém é um certo K inteiro. Se eu falasse que o A era par, ele era 2 vezes alguém. Como ele é ímpar, 2 vezes alguém mais 1. Então, se a gente desenvolver isso, A quadrado é 2K mais 1 ao quadrado. 2K mais 1 ao quadrado é a mesma coisa que 2K mais 1 multiplicado por 2K mais 1. Aplicando a distributiva e juntando os termos, isso nos dá 4K ao quadrado mais 4K mais 1. Isso é um produto notável, bastante usado aí, né? Olha para essa expressão. 4K quadrado mais 4K é uma soma que tem termos em comum das duas parcelas, o 4 e o K. Então, se eu colocar o 4K em evidência, aqui é K quadrado, então é K vezes K. Se eu tirar o 4K, sobra um K. Se eu tirar o 4K daqui, sobra o 1. Então, essa expressão nos dá 4K vezes K mais 1. Tá certo? Então, vamos lá. Como esses termos são a mesma coisa, A quadrado é 4K vezes K mais 1, então eles são congruentes módulo 8. A ao quadrado é congruente a 4K mais 1, módulo 8. Porque são iguais, enquanto números em particular são congruentes módulo 8. Tudo bem? Pessoal, eu não sei se o K é par ou é ímpar, mas uma das duas coisas ele é. Se o K for par, ele é 2 vezes alguém. Certo? E aí, eu trocaria esse K por 2 vezes alguém. E aí vejam que aparece um 8 aqui. Certo? Então fica assim, 8 alguma coisa mais 1. Tá? Agora, se ele não for par, vamos supor que ele não seja par. Então, o K mais 1 é par. Porque a cada 2 números em sequência, um é par, o outro é ímpar. Então, se por acaso o K for ímpar, o K mais 1 é par. Então, o K mais 1 é 2 vezes alguém. E de qualquer forma, tá vendo que aparece um 8 aqui no produto? 4 vezes 2, 8. Então, não importa se é o K ou K mais 1, mas um dos dois é par, um dos dois vai colocar um 2 nessa brincadeira. Então, vai ficar assim, A quadrado é congruente a 2 vezes alguma coisa mais 1. Então, eu aqui desenvolvi um pouquinho, supondo que o K era 2L, mas se o K mais 1 for 2L também dá na mesma. O que importa é que vai ficar 8 vezes alguma coisa, não importa essa coisa, mas 8 vezes alguma coisa mais 1. A quadrado é congruente a 8 vezes alguma coisa mais 1. Por que eu estou dizendo para você que pouco importa isso? Porque 8 vezes qualquer coisa
Na congruência módulo 8 dá 0. Não importa o que. 8 vezes, sei lá, um coraçãozinho. 8 vezes um coraçãozinho é congruente a 0 módulo 8. Não importa o que. Multiplique o 8 dá congruente a 0. Por quê? Porque 8 divide 8 vezes qualquer coisa menos 0. Ou porque 8 vezes qualquer coisa está dizendo que a divisão por 8 é exata. Não sobra resto 0. Então isso com certeza é 0, que é congruente a 0 módulo 8. Então vejam só, o a quadrado é 8 vezes alguém, isso aqui se transforma no belo de um 0, na congruência. Então a quadrado é congruente a 0 mais o que sobrou, mais 1. E 0 mais 1 é 1. Ou seja, o que a gente acabou de provar aqui? Que a quadrado é congruente a 1 módulo 8. Ou seja, a quadrado deixa resto 1 na divisão por 8. Tá certo? Então notem como essas ferramentas que a gente está aprendendo em particular hoje, a propriedade das congruências, nos levam a resolver exercícios que podem parecer impossíveis sem sabê-los. Tá certo? Então, com isso nós terminamos essa aula. Bons estudos e até a próxima!